Boa tarde, caríssimos irmãs que estão conectados à casa de nossa amada irmã Fabiana de Cristo para mais uma quinta-feira do Evangelho Luz no Lar, no horário das 16 horas. Pedimos a todos que se deixem envolver pelas emanações de luz e amor de nosso Pai e de nosso Divino Mestre Jesus. Para iniciarmos a prática do Evangelho no Lar, escolhemos um dia da semana e um horário fixo, considerando a disponibilidade da maioria dos membros da família para estarem reunidos. No caso de haver somente um morador no lar, este poderá realizar o Evangelho seguindo a mesma orientação. Um recipiente com água poderá ser colocado no ambiente. Esta água, após a leitura e a reflexão de um parágrafo do Evangelho, permitirá, após bebida, o bem-estar de todos ali reunidos. O mais importante é nosso coração receptivo às palavras e orientações que Jesus ofereceu como código moral para toda a humanidade. O Evangelho desta quinta-feira nos levará à reflexão sobre a vida futura como princípio norteador para a humanidade, ou seja, a nossa bússola ou, na atualidade, o GPS, que nos indicará o nosso ponto de chegada. O mais importante são nossas escolhas. Para onde e como queremos ir? Iniciando o Evangelho desta tarde. Meu reino não é deste mundo, nos diz assim. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículos 36 e 37. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Esse princípio pode, portanto, ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Na instrução dos Espíritos, ouviremos a narrativa de uma rainha francesa sobre uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra, se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo na minha realeza terrena? Nada,
absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em vez de ser recebida aqui qual soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestam na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Ó Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhe, pois, o caminho, através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na morada celeste, os únicos que lhe podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganham o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França, Havre, 1863. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, em psicografia de Francisco Cândido Xavier, confirma a referida união que nos proporciona a prece. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre a terra e o céu. Pelo divino circuito da prece, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhe os braços eternos a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos da vida vitoriosa. Certamente, o desejo do Cristo para a humanidade continua sendo os da prática da abnegação, da humildade, da caridade e da benevolência para com todos, pois somente estas e outras virtudes nos acompanharão na vida futura. Assim, como eternos viajores, poderemos esvaziar nossas bagagens dos bens terrenos, dos títulos e de tudo do mundo material que couber em nossas mãos, pois retornaremos ao porto da vida eterna, lados em nosso coração. Este novo ano que se inicia, ainda atípico para todos nós, porque continuamos a conviver no mundo inteiro com mais uma fase da pandemia.
Entretanto, poderíamos exercitar a construção em nós de novas virtudes. Um novo tempo de oportunidades, as nossas relações familiares e sociais poderiam ser concretizadas na medida em que tivermos em nossos corações o amor, que Jesus é o nosso maior exemplo. O amor incondicional cura as dores de nossa alma e cicatriza as feridas de nosso coração. Temos a oportunidade de celebrar um novo tempo, tempo de mudança, tempo de reconciliação, tempo em que se acenderá a luz da esperança para iluminar os sentimentos de unidade e de fraternidade, tempo de construir a paz em nós, tempo de nos tornarmos também mais humanos. Quem sabe? Agradecemos de coração aos queridos irmãos que estiveram em sintonia com este lar de amor, que possam se sentir envolvidos com a paz de Jesus e a doçura de nossa Mãe, Maria de Nazaré. Aguardamos a todos na próxima quinta-feira, às 16 horas, para mais um momento do Evangelho na casa de Fabiano de Cristo. Que assim possa ser.